que se erra tanto no diagnóstico cefalométrico? Há mais de 30 anos no magistério, tenho tido oportunidade de constatar uma enorme dificuldade que os alunos têm na interpretação de cefalometrias em geral. Acresce o fato da grande maioria destas cefalometrias virem acompanhadas de erros técnicos na identificação de pontos craniométricos referenciais e que tornam difícil a identificação e comprometem irremediavelmente a interpretação e, consequentemente, induzindo terapêuticas a equívocos graves. Devo dizer que minha primeira incursão no ensino superior foi como professor de radiologia, sendo esta a primeira das minhas especialidades. Depois, muita água rolou debaixo da ponte. Naquela época, consistia em análises intrabucais, através da tomada de radiografias periapicais, oclusais, e extrabucais, como as telerradiografias em norma lateral, frontal, panorâmica, e lidando com toda a sorte de dificuldades técnicas inerentes às inevitáveis superposições de imagens que dificultavam sobremaneira a identificação precisa das estruturas. E isto para não falar das caóticas análises de ATMs, com aquelas incidências oblíquas transcranianas, cujo cipoal de imagens superpostas presumia-se mais do que identificavam-se detalhes anatômicos essenciais para o diagnóstico. Era fundamental profundo conhecimento de anatomia, pois muitas vezes inferia-se determinado ponto por imaginá-lo junto a outras estruturas mais evidentes. Eram tempos heróicos aqueles. O curioso é que ainda hoje vêm-se solicitações de traçados sobre telerradiografias convencionais. Está aí uma possível resposta ao título deste comentário, o porquê se erra tanto no diagnóstico cefalométrico. Em vídeo recente, expus várias fontes de informação para diagnóstico, inclusive o cefalométrico, como o método analítico estrutural de Biller, repositório de uma vastidão de informações pouco conhecidas e exploradas, mas que são importantíssimas para aquele que tem consciência que a má oclusão é condicionada pela estrutura na qual os dentes fazem parte, e dela são dependentes. Dediquei um capítulo inteiro a esse tema em meu segundo livro, editado em 96, portanto, já há 22 anos. A grande evolução técnica na área surgiu com a tomografia computadorizada volumétrica, ou de feixe cônico, também conhecida como cone beam, que veio permitir precisão nos traçados, fundamentados em softwares que permitem analisar segmentos específicos através de cortes milimétricos na estrutura pesquisada, individualizando com exatidão aquela região que a gente está procurando identificar. Portanto, já não há mais razão para tantos erros técnicos, mas a correta interpretação ainda precisa ser muito cultivada. E o diagnóstico ainda é enriquecido pela indispensável ressonância nuclear magnética, que veio em socorro para as análises das ATMs e que evidenciam, por seus cortes sagitais, coronais, as condições estruturais do disco articular e as áreas corticais da região, permitindo detectar patologias antes de muito difícil identificação. Eu diria que a evolução repercutiu até no nome da especialidade, que passou a se chamar Radiologia e Imaginologia Odontológica, atualmente insubstituível em todos os níveis de diagnóstico para todas as especialidades. As fontes de informação nesta área de imaginologia para diagnóstico não param de crescer. Como, por exemplo, o advento das prototipagens, ou seja,
protótipos ou biomodelos que, por meio de procedimentos não invasivos, um sistema de dispositivos com scanner permite leitura completa de toda a arcada do paciente, que é passada para um computador, que a lê e a transforma em imagens 3D que pode ser fresada, esculpida, e permitindo toda a sorte de emprego com dispositivos ortodônticos. Cada vez mais o sistema CAD/CAM de imagens, que é uma abreviatura do inglês Computer Aided Manufacturing, ou manufatura assistida por computador, vem expandindo os limites para o diagnóstico, prognóstico e confecções de modelos para várias finalidades e tratamento das dignatias como nunca se viu antes. Pode-se afirmar que o avanço da imaginologia em nosso meio foi um marco divisor no campo do diagnóstico. Vejamos um exemplo na tela. Me acompanhe. Este é um exemplo de tomografia computadorizada volumétrica, ou de feixe cônico, também conhecida como cone beam, cuja varredura de radiação, com uma rotação de 360 graus ao redor da cabeça do paciente, permite imagens 3D com extrema precisão de detalhes, como estão vendo. Somando-se as imagens tomográficas em tamanho real, há a possibilidade de, através de cortes axiais, coronais, sagitais e por meio de aplicativos específicos, obter imagens multiplanares que viabilizam reconstruções tridimensionais, que podem ser manipuladas e movimentadas em todos os planos do espaço, permitindo acesso a cada segmento sob vários ângulos, como a que vem aqui, dispondo ainda de inúmeros recursos de mensurações lineares e angulares que tornam a cefalometria 3D, tridimensional, imprescindível para a obtenção de informações diagnósticas acuradas, uma vez que permite a identificação de estruturas do complexo crânioencefálico com precisão quase absoluta, inaugurando a era da terceira dimensão, o que é uma garantia para um planejamento seguro. Já esse corte sagital exibe as estruturas internas que permitem um traçado cefalométrico com precisão absoluta, como podem ver aqui. Com esses traçados. Embora esses traçados tenham sido feitos agora por mim, com finalidade didática, os serviços de documentação dispõem de vários tipos de softwares capazes de gerar e quantificar as medidas lineares e angulares com extrema concisão, permitindo uma ampla visão dos segmentos do sistema estomatognático. Apenas e tão somente após o estudo em profundidade dos aspectos estruturais evidenciados por esta cefalometria, é que o profissional reúne condições para manusear e interpretar corretamente qualquer estrutura que venha a ser individualizada e ser alvo para manipulação terapêutica. Fora desse método de identificação, manusear sem conhecimento as figuras tridimensionais reveste-se de caráter, digamos, lúdico e até inocente, prestando-se quando muito para impressionar o cliente, né? Abraço a todos. Os colegas que desejarem ser notificados sempre que novos vídeos sejam postados, inscrevam-se no canal do YouTube, cujo endereço está aqui na tela, ou acessem meu site e blog com outra galeria de vídeos e textos. Forte abraço a todos.